Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Semi, eu sou enfermeira da consultoria Hanna, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma patologia que é muito comum aí nessa época de inverno. Aliás, não só no inverno, né? Mas o que acontece? As patologias respiratórias, elas acabam ficando mais comuns na época do inverno. Por quê? A gente acaba convivendo mais em ambientes fechados, em ambientes com pouca circulação de ar, e com isso os patógenos eles acabam se aproveitando, né? Vírus, ácaros, mofo, e aí acaba tendo aí as complicações relativas às doenças respiratórias, tá? Não só a rinite, sinusite, mas também gripe, resfriado, enfim, outras crises alérgicas aí podem surgir nessa época de outono e inverno, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, dar algumas dicas, né? Ter um bate-papo aí sobre rinite. Então, o que é a rinite, né? Rinite é uma inflamação aguda, que pode ser aguda ou pode ser crônica, que causa aí uma irritação na mucosa nasal. Então, por que a gente, né, tende a ficar coçando, né? Coça nariz, coça o olho, coça a boca, ouvido, espirra, coriza, né? Esses são alguns dos sinais e sintomas aí relacionados à rinite alérgica. Sempre que ela for aguda, você vai ter contato aí com esse agente patógeno aí, com esse patógeno, e você vai ter contato e essa crise ela vai passar, tá? Por exemplo, tô aí limpando a minha casa, né? Varrendo a casa, fazendo meu trabalho, subiu aquele pó, espirrei, pronto, passou. A rinite ela se torna crônica quando esses agentes que estão me causando alergia, eles se tornam infecciosos e aí acaba desencadeando as crises. Então, toda vez que eu tenho ali o contato com esse ácaro, com esse fungo, com esse pelo de animal, com esse mofo, acaba tendo essa irritação ali na minha mucosa, e eu vou acabar aí tendo as famosas crises alérgicas. Então, Semi, como que eu sei que eu tenho a rinite, então? Claro que pelos sinais e sintomas eu acabo desconfiando que eu estou ali com um problema naquele momento, mas como que eu tenho a confirmação? Bom, quando eu procurar um médico, o diagnóstico ele é basicamente clínico, tá? Aquilo que eu relatar para o meu médico, os meus sinais e sintomas, juntamente com o exame físico, juntamente com alguns exames de sangue que ele pode vir a pedir, tá? Ele vai dar aí o diagnóstico que você tem a rinite, tá? A partir daí, o médico, em conjunto com o próprio paciente, vão ver um melhor tratamento para melhorar essa qualidade de vida desse paciente, tomando medidas preventivas mesmo, que ajudem aí a gente ficar mais tranquila e evitar as crises constantes de alergia. Bom, a gente tem aí algumas dicas que a gente pode usar, algumas medidas que a gente pode tomar no nosso dia a dia para evitar aí essas crises alérgicas de rinite, tá? Primeira medida, parar de fumar. Ou parar de fumar ou evitar o contato com pessoas que fumam, tá? Se você fuma, a gente tem que saber que o cigarro ele é altamente prejudicial, não só para as questões respiratórias, mas para todo o nosso organismo. Mas para quem tem problemas relacionados ao sistema respiratório, patologias respiratórias, o cigarro é extremamente prejudicial, tá? Por quê? Ele vai diminuir essa oxigenação dentro do nosso organismo e vai dificultar a respiração. Então, assim, digamos que a qualidade do ar que eu estou inspirando não vai chegar de uma maneira efetiva dentro do meu pulmão. Então, isso as minhas crises que eram pequenas, elas vão acabar aumentando,
tá? Então, primeira medida é parar de fumar e evitar ambientes, principalmente ambientes fechados, onde as pessoas estejam fumando. Nossa, mas a gente vive em São Paulo, né? A gente não vive rodeado de verde, de ar puro. Infelizmente isso a gente acaba tendo que conviver e tomando algumas medidas dentro de casa, né, para amenizar essa questão, né? Um ambiente mais umidificado, um ambiente mais arejado, manter um ambiente limpo, né? Isso é importante, principalmente também agora em épocas de coronavírus, né? Às vezes a gente sai na rua, então a gente começa, né, com sinais e sintomas relacionados à rinite, que é aquela coceira no nariz, coriza, espirrar. Aí a gente espirra na rua, alguém já olha meio torto pra gente, né? Aí você fala, calma, é a minha crise de rinite, não é o coronavírus. Mas sempre que possível, sempre que a gente puder, a gente deve evitar esses ambientes fechados e principalmente com pessoas que fumam, tá? Manter o nosso peso também em dia é um fator positivo. Nossa, mas por que, Sêmia? O que tem a ver o peso com a rinite? Quando a gente tem um sobrepeso, a gente também vai acabar ficando um pouco mais cansado e o nosso sistema respiratório ele vai acabar trabalhando mais lentamente. Então, manter os níveis aí de peso tidos como normais e IMC normal, a gente vai ajudar aí também nessas questões relacionadas à rinite. Outro fator que a gente sempre fala, nossa, profissional da saúde sempre bate nessa tecla, atividade física. Atividade física regular. 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, são o suficiente para você manter o sistema cardiorrespiratório em atividade. Nossa, mas tem certeza que é fundamental praticar exercício físico? Tô falando porque em várias palestras que a gente já fez, em vários encontros que a gente de atendimento a pacientes, sempre perguntam dessa questão de exercício físico, se realmente é eficaz. Sim, é eficaz. Ele traz benefícios não só para essas questões respiratórias, mas para todo o nosso organismo, tá? Então, assim, exercício físico, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, tudo isso vai ajudar nosso organismo a trabalhar melhor e, consequentemente, a gente vai ter aí um futuro, né? Já pensando lá no futuro mais próspero, né? Costumo dizer que a gente chega na velhice com uma qualidade de vida e um bem-estar melhor se a gente começar desde sempre. Evitar mesmo essa exposição àquilo que está causando essa alergia, tá? Então, questões relacionadas a mofo, evitar tapete dentro de casa, tapete e cortinas, eles acumulam muita poeira. Nossa, Sêmia, mas eu gosto da minha cortina ali. Então, a gente precisa ter uma higiene mais efetiva com ela, tá? Para evitar que esse pó, ele se propague ali no ar, tá? Então, assim, usar aspirador ao invés de vassoura, passar um pano úmido, né? Para a casa tá sempre limpa e sempre arejada, tá? Tem tratamento para rinite? Tem algumas medicações que elas ajudam a inibir esses sintomas, tá? Então, sempre que você for ao médico, passar pelo médico, é ele que vai prescrever essa medicação. Ele vai dizer qual é a melhor para o seu tipo de caso, de acordo com a sua idade, enfim. É sempre bom a gente lembrar para não tomar medicação sem prescrição médica, porque pode ter alguns efeitos colaterais indesejáveis e não é isso que a gente quer, né? Bom, gente, essas foram as dicas de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente está à disposição para tirar, tá bom? Muito obrigada!